Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone é o mesmo, DDD 99, e o telefone é 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco que eu envio para você gratuitamente. Divulgue o link desse vídeo para outros, passe para outros também, para que outros também possam, juntamente conosco, aprendermos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas Betel Dominical Adultos com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Alex Cardoso. Já estudamos na lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Na lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Na lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Na lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Na lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Na lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Na lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 8, com o título O verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Então vamos ver aí características de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E nós vamos ver aí a respeito do seu trabalho em equipe, o trabalho principalmente aí no ramo do discipulado. Vamos ver também sobre o apacentar do rebanho de Jesus Cristo, nos disponibilizando para o trabalho do mestre, com ânimo, com coragem, com intrepidez, com muito amor. E vamos ver que nós devemos servir de exemplo para todos. O textual da lição está em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, aprovado. Aprovado por quem? Aprovado primeiro por Deus e depois pelos homens. Então tem dois tipos aí de aprovação no trabalho de cada um de nós para Deus. Veja que Jó era conhecido no céu, mas também era conhecido por Satanás. Veja só. Então nós temos que ter um testemunho a dar, uma vida cristã a doar para todos, sempre em comunhão com Deus e nos fortalecendo sempre, porque nós temos um inimigo que está de olho na gente, procurando de todas as maneiras sondar, e em torno de nós, procurando alguma coisa como derrubar, como fazer pecar, como destruir o ministério. Então, nós temos que tomar todo cuidado, nos mantermos sempre, principalmente, muita oração, jejum e estudo da palavra de Deus, e sempre ocupados na obra do Senhor. Davi pecou quando não foi para a guerra. Nós estamos numa guerra contínua, que não para nunca. Enquanto estivermos vivos, nós temos que estar batalhando pela nossa fé. Temos que estar vigilantes, sempre orando, vigiando, atentamente. Então não deixemos nunca de estudarmos a palavra de Deus sistematicamente. Então é toda a Bíblia. Tem muita gente aí que só conhece uma parte da Bíblia, só estuda uma parte da Bíblia, só prega uma parte da Bíblia. Mas a Bíblia toda, nós temos que lermos a Bíblia toda, todo ano, temos que estudar a Bíblia toda, temos que estar prontos todo o tempo para responder a cada um
de acordo com a sua necessidade e defendemos, sermos apologetas, defendemos a palavra de Deus. Então, para isso, temos que manejar bem a palavra de Deus. Temos que ter uma compreensão geral da palavra de Deus. E para isso, a Escola Bíblica Dominical é o melhor curso teológico que existe. Não quer dizer que não precise fazer um curso, é bom fazer. Agora não fique se vangloriando porque fez um curso de teologia e achando que agora você sabe melhor do que os outros, mais do que todos, e você não lê a Bíblia. Não é porque você tem lá no seu celular um aplicativo que tem lá o significado das palavras do original grego, hebraico, aramaico, que tem lá estudos bíblicos, né, de calvinistas, e aí você acha que é melhor do que todo mundo, que sabe mais do que todo mundo. Mas você nem lê a Bíblia. Verdade aplicada. O bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. Então, fidelidade, dedicação e sem ganância. São três coisas importantíssimas aí para quem quer trabalhar para o Senhor. Tem que tomar muito cuidado com essas três coisas. Então, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então, fidelidade. Estar sempre na presença de Deus, sabendo que Deus conhece nossos pensamentos, intenções, vê tudo, sabe tudo e pode tudo. Então, nós estamos na igreja para servir, para dar a nossa vida pelos outros. Então, temos que nos dedicar totalmente, integralmente a Deus, sendo exemplo para todos de uma vida cristã correta, uma vida sempre cheia do Espírito Santo, sem visar o lucro, sem visar o dinheiro, que hoje se tornou uma coisa difícil entre aqueles que são líderes. A ganância por poder e por dinheiro tem destruído ministérios, grandes ministérios. Muitos homens que Deus chamou e capacitou perderam a capacitação, deixaram de ser instrumentos de Deus porque caíram no laço da ganância, foram dominados pelo amor ao dinheiro. Texto de referência, 1 de Pedro 5, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então vemos aí que presbítero é um ancião, né? É alguém que tinha uma experiência, que tinha uma sabedoria dentro da palavra de Deus, um conhecimento, e que então era colocado como líder na igreja. Então aqui ao mesmo tempo é um cargo eclesiástico e ao mesmo tempo é uma escolha dos irmãos, né, que reconhecem aquela pessoa como um líder dentro desta comunidade. Então aqui Pedro diz que ele também é presbítero, né? Então ele é um líder dentro da comunidade chamada Igreja de Jesus Cristo. Então, humildemente, ele se coloca como um dos líderes também, como tantos outros existiam na igreja. A grande diferença é que ele era testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele também era uma testemunha de prática, aprendeu diretamente com Jesus. Então, ele está dando conselho aos outros líderes como alguém que caminhou junto com Jesus, que aprendeu diretamente de Jesus. Então ele exorta a todos a terem cuidado com o rebanho, com as pessoas, né, que se convertiam, faziam parte da igreja de Jesus Cristo. Então as pessoas não podiam servir
ajudar os outros se estivessem interessados naquilo que as pessoas tinham a oferecer para eles. Mas não, eles é que tinham que oferecer, doar suas vidas. Assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. E isso tudo voluntariamente, alegremente, com desejo sempre de ajudar, de abençoar, com muito amor, tomando cuidado com o próprio testemunho, para que nenhuma dessas ovelhas caiam devido a algum escândalo, que nenhuma dessas ovelhas se perca devido à nossa falta de comunhão, de integridade para com Deus e a sua obra. E a promessa para nós é uma coroa incorruptível, é uma coroa de justiça. Lá nós vamos receber galardão no tribunal de Cristo, vamos receber uma recompensa pelo nosso esforço, nosso trabalho, nossa dedicação à obra de Deus, a amar os irmãos, a doar a vida pelos irmãos. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, trabalhar em equipe. Subtópico 1, discipuladores saudáveis. Subtópico 2, discipuladores produtivos. Subtópico 3, discipuladores confiáveis. No tópico 2, apacentar o rebanho. Subtópico 1, ser cuidadoso. Subtópico 2, ser voluntário. Subtópico 3, ter ânimo. No tópico 3, servir de exemplo. Subtópico 1, ser livre da ganância. Subtópico 2, prestar contas. Subtópico 3, receber a coroa de glória. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando a nossa lição. Vamos ver a introdução que diz: a fraqueza de Diótrefes se revelava em um dos pontos cruciais no desempenho do seu chamado: desprezar o trabalho em equipe. Isso significa dizer que não existe um ministério completo que produza frutos se não possuir uma equipe unida em propósito e visão, disposta a alcançar o mesmo objetivo. Então veja que o Diótrefes queria a primazia. Ele queria ser líder sobre todos, mas na verdade, da maneira que ele queria, era um trabalho sem a participação de outros. Então ele queria ser um chefe, um ditador, na verdade. E o ditador, ele não ouve conselhos, ele fala o que quer, faz o que quer, não ouve ninguém. Então não sabe trabalhar em equipe. Então não serve para a obra de Deus. Sendo um líder, né? Como é que um líder vai liderar se ele não tiver o trabalho em equipe, se ele não tiver a ajuda dos seus companheiros, a participação dos seus companheiros? Aí ele precisa traçar planos, precisa traçar objetivos e precisa então de ouvir as pessoas. Numa igreja, né? Então tem que ser chamado aí cada líder, tem que fazer uma reunião e aí vai ouvir cada um e vão montar aí, por exemplo, uma agenda da igreja, vão traçar um objetivo: queremos ganhar esse ano tantas almas, queremos tantos batismos com o Espírito Santo, queremos aí libertações, queremos aí cursos teológicos, queremos aí evangelização, trabalho de evangelização aí com todos unidos, evangelizando. Queremos todos os irmãos batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, alegres, evangelizando, trabalhando, unidos. Também os cultos de doutrina frequentados por todos, queremos incentivar a todos. Vamos também ler a Bíblia toda. Vamos aí, cada líder, em cada reunião que tiver, ler um capítulo da Bíblia. Então, são projetos a serem feitos, né? Um trabalho para as crianças, um trabalho para os adolescentes, um trabalho para os jovens, um trabalho para os idosos, né? Para os casais. Então, tudo deve ser programado e sempre ter um objetivo a ser cumprido. E esse trabalho em equipe vai trazer união, vai trazer amor de uns para os outros, vai trazer produtividade, alegria, felicidade, também vai trazer o principal, a presença de Deus. Então a liderança deve estar unida e sempre com o propósito de servir a Deus, sempre com o propósito de trazer o crescimento espiritual à igreja. Tópico 1, trabalhar em equipe.
Ao iniciar seu ministério, Jesus recrutou homens para sua equipe ministerial. Veja Mateus 4, 18 a 21. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também de outros níveis sociais, como um cobrador de impostos, para serem seus discípulos. O termo discípulos, do grego matetes, significa seguidor ou aprendiz. O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Mateus 1,15. Jesus sempre exerceu sua missão em confiança, firmeza e amor. Nada e ninguém poderia o deter. Então devemos seguir o exemplo de Jesus. Veja que Jesus chamou discípulos. Então, ele chamou aqueles que ele iria preparar para fazer uma grande obra, que é a igreja, o início da igreja. Veja, precisavam então de pessoas que representassem toda a sociedade. Então, estes homens foram chamados sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento praticamente, para que pudessem exercer esse trabalho. Então Jesus tinha que ensiná-los e tinha que colocá-los para praticarem aquilo que eles estavam pregando e ensinando. E ele mesmo seria exemplo para eles. Então qual o segredo? Por que esses homens conseguiram continuar depois do trabalho de Jesus, representando Jesus? Porque eles aprenderam de Jesus, eles viram Jesus ensinando, pregando e fazendo. Então Jesus saía por toda parte, ensinando, pregando e curando a todos. E colocou-os para fazer isso também. Enviou-os a fazerem isso. E eles foram fazer. Então, eles tiveram aprendizado ali. Vamos dizer que 3 anos todos estavam participando, né? Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Mas nos 3 anos eles puderam, então, além de ouvir, eles puderam colocar em prática. Então veja só, o ensino de Jesus é um ensino onde as pessoas que estavam próximas aprendiam muito. Por quê? Porque é um ensino onde estava envolvida a prática. É muito interessante quando alguém está ouvindo o que nós estamos ensinando, mas também está praticando aquilo que estamos ensinando. Então as pessoas precisam ver também a prática. Por que os professores da escola bíblica dominical, os mais antigos, tinham muito mais eficiência do que os professores modernos? A diferença é simples. Os alunos ouviam o ensino, mas viam o professor evangelizando. Via o professor cheio do Espírito Santo falando em línguas, orando em línguas. Via o professor no culto de doutrina. Via que o professor não faltava à escola bíblica dominical. Viam que o professor tinha uma vida íntegra. Viam sempre o professor evangelizando por toda parte, ganhando almas. Viam que ele tinha realmente comunhão com Deus. Então, os alunos aprendiam realmente. Hoje o que acontece? Os professores têm muita teoria, mas não tem prática. Tem diploma, mas não tem prática. E aí os alunos só ouvem. Ouve uma pessoa que está falando a respeito de outrem, mas ele mesmo não pratica nada daquilo. Então o aprendizado é fraco, é insuficiente. A grande diferença é essa. Temos que unir a teoria com a prática. Aí sim o ensino será de grande valor, terá grande resultado. Então, aqueles homens representavam a nação judaica, representavam o povo em geral. Cada um tinha sua profissão, cada um tinha sua maneira de ver as coisas, cada um tinha o seu conhecimento a respeito de Deus, bem fraco, mas tinha. Então veja bem, era uma representação de toda a sociedade. Homens que eram do povo, homens normais entre o povo.
E assim a igreja pôde ser iniciada, pôde alcançar tantas pessoas, porque era uma igreja formada por pessoas do povo, que andavam no meio do povo, falavam como o povo falava, se vestiam como o povo se vestia, comia como o povo comia. Veja bem, estavam ali entre o povo, tinham contato direto com o povo. Precisamos de homens assim hoje. Precisamos de homens que desçam do púlpito, se misturem entre o povo, visitem as pessoas, conversem com as pessoas, abracem as pessoas, vão saber do problema que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, precisam vivenciar isso. Top 1 sobre top 1. Discipuladores saudáveis. Pedro, que exercia uma liderança saudável, se colocou com a mesma importância ministerial dos demais ao dizer que era um presbítero como eles. O termo presbítero em grego é presboteros e significa ancião de idade, referindo-se à maturidade espiritual daquele que ocupa essa função. Diótrefes era imaturo e inseguro, ao contrário de Gaio, chamado por João de Amaro, 3 João 1, pois acolhia os irmãos com amor. Diótrefes foi um péssimo exemplo, um fraco, que se sentia ameaçado por outros. Em vez de ser uma influência saudável que estimulasse o crescimento de sua equipe em prol do reino de Deus, agia de forma autoritária, acreditando que assim faria com que fosse obedecido. A síndrome de Diótrefes desperta pessoas tóxicas e suscita desconfiança, medo e intimidação. Pessoas com a síndrome de Diótrefes sugam a energia do grupo e destroem a criatividade da equipe. É muito importante que as lideranças sejam promotores de incentivo aos que foram designados para os ajudar em diferentes setores da igreja local. O bom discipulador deve procurar mostrar aos outros como eles são importantes. Jesus, mesmo sendo Deus, ouvia seus liderados e os ensinava a se tornarem bons discípulos e líderes. Então veja que Pedro, para ensinar, se colocou como um dos seus liderados. Então ele se colocava entre o povo, tinha comunicação com o povo. Ele era um como todos os outros no meio do povo. Então é isso que ele estava dizendo, e é isso que ele sentia. Então ele não queria primazia, ele não queria que as pessoas o olhassem como se ele estivesse acima deles, mas no mesmo nível, para poder o quê? Compreendê-los, para poder ajudá-los, para poder conversar com eles, saber cada um o que pensava, o que desejava, e assim ele poderia ajudá-los. Então o verdadeiro líder é aquele que se coloca como um no meio de todos, um igual aos outros. E assim ele vai poder conversar, vai poder descobrir as necessidades de cada um e vai poder ajudar a cada um. Então veja, quando Diótrefes quer a primazia, ou seja, ele quer ser acima de todos, ele quer estar numa posição superior, então ele não servia para ser líder porque ele não tinha conhecimento do povo e de suas necessidades. Ele não se colocava como um entre todos, mas como um acima de todos. Veja só, isso atrapalha totalmente aquele que vai servir o rebanho, aquele que vai ajudar a todos, que vai amar a todos, que vai abençoar a todos, que vai estar ali servindo a todos. Não, ele queria ser servido por todos e não servir a todos. Então ele queria ser obedecido por causa da sua posição eclesiástica e não por causa de seu conhecimento de Jesus Cristo. Então ele jamais seria o líder de uma equipe. Ele seria chefe. E as pessoas talvez até o servissem por medo, mas estava condenado ao fracasso, porque não cresceriam, não se desenvolveriam, não estariam unidos com o corpo de Cristo, tendo Jesus Cristo como cabeça, mas teriam Diótrefes como cabeça.
Eu vejo que numa equipe sempre existem pessoas que vão dar bons conselhos, boas opiniões, que vão trazer ajuda para que todos cresçam, se desenvolvam. Sempre existem pessoas ali que Deus vai usar para trazer ali boas ideias, que vai trazer ali também soluções. Então é preciso ouvir a todos. Todos devem se sentir importantes no reino de Deus, se sentirem como membros realmente de um corpo que sempre está caminhando, aí visando a comunhão com Jesus Cristo, visando sempre o futuro glorioso com Deus. Veja que Jesus sempre queria saber a opinião das pessoas. Ele falava alguma coisa e perguntava: vocês estão entendendo? Então as pessoas diziam: nós não compreendemos o que quer dizer isso. E ele ia explicar. Falava muitas vezes por meio de parábolas, mas os discípulos, ele chegava para eles e explicava o que queria dizer. Então ele estava ali no meio deles, conversando com eles, sabendo deles ali as suas dificuldades, que eles estavam realmente aprendendo. E explicava claramente para eles. Tópico 2, discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas. Jesus não era o exemplo de Diótrefes, pois ao contrário dele disse: digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João 14:12. Jesus não se sentia ameaçado por seus discípulos, mas os estimulava a fazer obras maravilhosas como ele, ao dizer: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Mateus 10:8. Pedro fez as mesmas obras que seu mestre. Ele pregou para multidões, Atos 2:14-36, levando centenas à salvação. Curou enfermos, como o paralítico Enéas, Atos 9:34, e ressuscitou Dorcas, mandando a morta se levantar, Atos 9:40. João era o líder de Diótrefes, Gaio e Demétrio, mas apenas os dois últimos foram reconhecidos e elogiados por suas realizações. Gaio era fiel em tudo o que fazia para os irmãos, e Demétrio era um cooperador de excelência, reconhecido pela igreja, 3 João 5:12. Ser produtivo não é exclusivamente uma missão eclesiástica, mas sim uma tarefa de um verdadeiro cristão, João 15:16. Como discípulo de Cristo, precisamos produzir. Um discípulo que não produz está sentenciado a ser cortado, João 15:2. Como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos produzir frutos que permaneçam. Não adianta somente produzirmos sombra. O bom discípulo precisa produzir frutos. João 15:5. Então veja que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é um imitador de Jesus Cristo. Nós vemos isso claramente. Veja a vida de Jesus, ensinando, pregando, curando a todos. Aí veja, por exemplo, Estevão, olha lá, pregava, ensinava, milagres, maravilhas, sinais, prodígios, maravilhas. Aí vamos ver, Pedro, mesma coisa, ensinava, pregava, sendo usado por Deus em tremendos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Vamos ver Filipe, olha lá, todos se convertiam porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia, olha lá, ensinando, pregando, curando a todos, imitando Jesus. Vamos ver Paulo, mesma coisa, ensinando, pregando, curando a todos, milagres, maravilhas, sinais, prodígios, maravilhas, isso coisa acontecendo. Veja, eles imitavam Jesus. E é isso que Jesus ensinou. Vocês farão maiores obras, por quê? Porque eu vou para o Pai. Teve 3 anos e meio só. E aí, nós temos a vida inteira para fazermos a obra que Jesus nos confiou. Agora veja que nós podemos fazer muito mais, e Jesus falou isso. Porque nós temos mais tempo. Imagine quantas mil pessoas foram curadas, libertas através de Pedro. Quantas foram salvas através de Paulo, aí, curas, milagres. Quantas pessoas curadas, libertas, salvas. Olha, eu visito as igrejas, ministro aí, palavra de Deus, ensino, pregação, curas.
Tem mês que são mais de 1.000 pessoas curadas. Veja, nós podemos fazer muito, mais muito. E Jesus nunca esteve preocupado se nós poderíamos fazer mais do que ele. Não. Ele sabia que ele só teve 3 anos e meio de ministério. Ele estava ensinando, sendo exemplo, para nós seguirmos, para nós continuarmos. Quem é que continua ensinando, pregando e curando a todos? Jesus, agora através de nós, mas é Ele que continua fazendo. Veja só, nós somos instrumentos. Então, Diótrefes não tinha conhecimento de Jesus, não tinha conhecimento do que é ser discípulo de Jesus. Ele queria primazia, ele queria que as pessoas seguissem a ele e não Jesus. Então, o verdadeiro discípulo quer que todos também produzam, cresçam, desenvolvam. Um professor de escola bíblico-dominical, ele está ali para preparar as pessoas para também serem professores. Um pastor está ali para preparar outros para também serem pastores. Ele não pode ficar com medo de perder o lugar que em Deus é Jesus. Então ele não pode ficar preocupado se alguém vai crescer, desenvolver o seu ministério. Não. Outros precisam também serem pastores, outras igrejas precisam ser abertas. Então nós temos o exemplo aí de Gaio e de Demétrio, né, que são elogiados por Paulo, são pessoas que estão recebendo os irmãos, tratando bem os irmãos, são irmãos que amam os outros, trabalham para Jesus, estão sendo imitadores de Jesus, reconhecem a autoridade de João sobre eles. Então veja só, pessoas dignas de confiança de João foram elogiados por João. Ao contrário de Diótrefes, que queria ser grande, queria mandar em todos. Mas ele não era humilde, ele não se colocava no lugar das pessoas, não queria que os outros crescessem, só ele é que deveria aparecer. Eles eram produtivos e Diótrefes improdutivo. Olha aí, nós temos que produzir. Jesus disse, olha, que Deus vem procurar em nós o fruto, o resultado da nossa vida cristã. Então nós devemos produzir. Se nós estamos em Cristo, nós somos imitadores de Cristo, nós devemos produzir, ou seja, deixar Jesus fazer a sua obra através de nós. Então nós temos que nos dispor, nos colocar à disposição de Jesus. Temos que deixar que Jesus fale através de nós. Tópico, subtópico 3, discipuladores confiáveis. Quem não é confiável, um dia será exposto e todos conhecerão sua má índole. Lucas 8,17. Foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a se submeter à liderança do apóstolo e suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial ao desenvolvimento da igreja. Gaio e Demétrio tinham uma boa reputação e foram reconhecidos pela lealdade e pela verdade. 3 João 5,12. Quando se trata de confiabilidade, a Bíblia mostra que essa característica é indispensável. O termo confiança deriva de firmeza e fé, fide. Gaio e Demétrio são apresentados e reconhecidos como cristãos confiáveis e fiéis. 3 João 3, 6 e 12. Enquanto Diótrefes era o oposto, só alguém com atributos confiáveis anda na verdade do Evangelho de Cristo. 3 João 12. Cumpra a missão que está em suas mãos com êxito. Muitos se empolgam e começam a tarefa, mas logo a abandonam no meio do caminho. Esses não são confiáveis. Melhor é o fim das coisas que o começo delas. Eclesiastes 7:8. Então é confiabilidade, fidelidade. Isso tem que ser muito importante na vida de cada discípulo de Jesus Cristo, de cada membro da igreja. Nós devemos ser confiáveis, ou seja, nós vamos nos colocar à disposição de Jesus Cristo para fazer a obra de Jesus Cristo, custe o que custar. Nós vamos ser íntegros, nós vamos ser confiáveis aí. Olha lá, o Diótrefes vivia falando mal de João. Então, o discípulo que fala mal do seu mestre não é confiável. Ele causa divisão do corpo e não união do corpo. Então, o discípulo tem que sempre estar falando bem do seu líder, elogiando o seu líder.
temos que olhar o outro lado também. Esse líder é confiável? Esse líder é elogiável? Porque às vezes também o líder está sendo um péssimo líder, péssimo exemplo. E aí os liderados ficam sem terem um referencial. Hoje nós temos esse grande problema na igreja. Dificilmente nós achamos um referencial. Alguém que a gente possa dizer assim, eu vou copiar, eu vou imitar aquele irmão, aquele líder, porque ele é confiável, porque ele é imitador de Jesus Cristo. Não existe esse lado, infelizmente. Mas nós não temos que ficar olhando para essas pessoas, nós não vamos imitá-las, nós vamos ajudá-las para que elas possam crescer, para que elas possam perceber que precisam melhorar. Então, nós temos que ajudá-las e não ficar falando mal, combatendo, mas ajudá-las. Então, nós vamos sempre ter uma crítica construtiva. Nós vamos sempre ir à pessoa e falar com a pessoa, e não falar da pessoa. Então, nós vamos à pessoa e falamos, olha, você está fazendo assim, você está agindo assim, então, procure, então, vamos ver, será que é assim mesmo? Será que não é melhor assim e tal? Então vamos até a pessoa e falemos com ela, mas não falemos da pessoa, não. Vamos à pessoa direto, falamos com ela e vamos orar por ela, abençoá-la. Isso é que faz o verdadeiro discípulo. Gaio e Demétrio eram tementes a Deus e obedientes a João, elogiavam João, queriam sempre obedecer tudo que João falava para eles, queriam ser como João, queriam imitar João, porque sabiam que João imitava Jesus. Reconheciam a autoridade apostólica de João. Então nós recebemos uma tarefa de Jesus para realizarmos, nós devemos cumprir essa tarefa e entregarmos um dia ao próprio Jesus Cristo o trabalho que fizemos. Então sede sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que existe um galardão preparado para nós. Então, sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Quanto mais trabalharmos, melhor. Mas sempre na presença de Deus, sempre em comunhão com Deus, sempre tendo tempo para a oração, para o jejum, para o estudo da Bíblia, para a comunhão direta com Deus. Tópico 2, apacentar o rebanho. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial, apacentar suas ovelhas. João 21,16. Apacentar no grego é poimaino, uma expressão usada para indicar cuidado, provisão, conduzir, guardar. O dever de um bom discípulo de Cristo, que exerce autoridade sobre os outros, é promover o bem-estar físico e espiritual de todos aqueles que estão submissos a esta autoridade. Diótrefes não agia assim, ele agia como um mau discípulo que cuidava de si mesmo, que Deus condena, Ezequiel 34:2. Em vez de cuidar das ovelhas voluntariamente e com ânimo, 1 de Pedro 5:2, como Pedro ensina. Então veja, apacentar o rebanho de Deus. Apacentar quer dizer que você vai conduzir essas ovelhas a bons pastos, então a uma boa alimentação, uma alimentação que vai dar para eles o alimento necessário para que estejam com saúde. Então, olha só, o verdadeiro líder, então, traz o ensino bíblico, doutrinário, sempre de acordo com a Bíblia. Então, um ótimo alimento às suas ovelhas, que não são suas, são de Jesus Cristo, na verdade. Não é? Então, ele deve se ocupar e estudar bastante a palavra de Deus. Agora, ele precisa também cuidar do bem-estar físico, não só o espiritual, mas o físico, ou seja, ele vai orar por essas pessoas para que sejam curadas, vai ministrar sobre as curas também. Então elas deverão estar bem espiritualmente, mas também fisicamente. Todo ser humano deve ser atingido. Aí, olha, espírito, alma e corpo. Então, espírito tem um bom ensino da palavra de Deus, sempre em oração, em jejum.
Então o espírito deve ser cuidado, deve ser orientado. Aí tem a alma, que é a parte dos sentimentos, né, que é a parte do intelecto. Então as pessoas têm que estar sempre bem orientadas com a palavra de Deus, trazendo crescimento aí dentro da palavra de Deus, do conhecimento mesmo de Deus, trazendo uma revelação da palavra de Deus, trazendo então orientações na sua vida emocional, aí na parte de família, né? Na parte de inter-relação entre os irmãos. Então deve ter orientação. E o corpo aí precisa também sempre estarmos orando para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, as pessoas estejam bem fisicamente, orientando as pessoas a se cuidarem, né? Para que elas não caiam na glutonaria, cuidado para que não sejam dominados por algum vício, cuidados para que não sejam tentados e caiam na tentação sexual. Então, todas as áreas têm que ser cuidadas. A liderança precisa cuidar de tudo isso. E devem ter aí os líderes, devem ter os pregadores, os ensinadores, que vão ser especialistas dentro de cada área. Então é necessário. A igreja, o pastor precisa ver isso. Quem é especialista na área espiritual, quem é especialista na área emocional, quem é especialista na área aqui física, né? Tem gente para tudo isso? Tem. Jesus coloca tudo isso na igreja? Coloca. Então é preciso que o pastor enxergue isso e coloque as pessoas sem ficar com medo de perder o lugar. Cada um tem a sua posição, cada um tem o seu chamado dentro da obra de Deus. O importante é que o corpo todo seja abençoado. Então nós vemos que o Diótrefes queria cuidar só de si próprio. Ele queria mandar sobre todos. Não estava nem aí se o povo estava com problema, se não estava, se estava bem espiritual ou não, se estava doente ou não. Ele queria cuidar de si próprio. Tópico 2, o tópico 1, ser cuidadoso. Pedro tinha a ordem de Jesus em seu coração e doutrinou os demais discípulos que exerciam o cuidado e direcionamento às ovelhas de Cristo. É dever daqueles que estão nesta função exercer o seu chamado com o compromisso de alimentar, proteger, guardar, defender e ensinar as ovelhas que estão sob sua responsabilidade, tendo Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como exemplo. João 10, 11. Ter amor e zelo é essencial e importante para Deus. Hebreus 13, 17. Um bom e verdadeiro discípulo de Cristo, embora exerça atividades administrativas, necessita cuidar principalmente das necessidades do rebanho de Cristo. Precisamos entender que para Deus cuidar das ovelhas é importante. Aquele que não cuida está abrindo mão de um ministério essencial. Assim, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João procurava pulsar e injetar graça na vida das pessoas para quem ele ministrava. Gaio e Demétrio aprenderam bem, cuidavam das pessoas e as abrigavam para que continuassem a servir o reino de Deus. Então veja que Pedro era um imitador de Jesus, ele recebeu ordens de Jesus para cuidar do rebanho e ele estava ensinando outros como fazer isso também. Então, olha, responsabilidade, então, de cada líder, olha aí, alimentar, proteger, guardar, defender, ensinar, olha aí, responsabilidades que estão aí no dever de cada um daquele que ministra aos outros, aquele que está principalmente nos cargos de liderança da igreja. Então nós temos que tomar cuidado. Será que o líder aí da banda está fazendo isso? Será que o líder lá do coral está fazendo isso? Será que o líder lá dos jovens está fazendo isso? O líder dos adolescentes está fazendo isso? Então, olha, é dever nosso dar uma olhadinha. Como é que está funcionando aí cada departamento? Cada líder, como está se comportando? Está sendo exemplo realmente? É imitador de Jesus Cristo? Então devemos nos preocupar, reunirmos, a liderança e vermos direitinho, orientarmos a liderança para que eles possam orientar os seus liderados também. Então, esse contato é importantíssimo. Cada líder de departamento, ele tem o maior contato com aquele departamento. Ele está ali no meio, está vivendo aquilo ali.
Então ele precisa estar preparado para ajudar a cada um. Estar preparado para participar ali, para ajudar a cada um. E ele deve levar problemas ao seu líder para que ele possa ajudar. Então reuniões são importantes. Aí conversas são importantes. É preciso diálogo. É preciso mais intimidade, mais amizade, mais amor, mais união entre todos. E a liderança precisa estar assim, em união. Então Jesus é o nosso exemplo maior, ele deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos outros. Então nós temos que identificar as necessidades do rebanho e temos que atender a essas necessidades. Então nós vamos ver que João era um homem assim, preocupado sempre em atender as necessidades de cada um, em ouvir a cada um, em instruir a cada um. Vamos ver que os seus discípulos mais chegados aí, Gaio e Demétrio, aprenderam com João, recebiam muito bem as pessoas, tratavam muito bem, incentivavam as pessoas a copiarem, a imitarem Jesus Cristo, e sempre estavam falando bem do líder. Tópico 2, ser voluntário. Ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade. Por isso, Pedro os exorta a não apacentar as ovelhas por força, 1 de Pedro 5,2. Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, Gálatas 1,4. A vontade é uma atitude muito importante para Deus, porque mostra capacidade de escolha ou não de algo. Jesus escolheu ser nosso bom pastor, João 10,11. A vontade é uma atitude muito importante para Deus, porque mostra a capacidade de escolha ou não de algo. Jesus escolheu ser nosso bom pastor, João 10,11. O desejo de Gaio e Demétrio eram serem cooperadores que andam na verdade para que os propósitos espirituais fossem alcançados. Deus respeita a vontade humana, mas deseja que vivamos segundo a sua vontade, boa, agradável e perfeita, Romanos 12,2. O cristianismo não é uma religião que faz apologia à ignorância, tampouco ao intelectualismo vazio. Deus quer desenvolver em nós uma consciência cristã, um coração cristão e uma vontade cristã. Diótrefes tinha uma vontade voltada para si, procurando ter a primazia entre os demais. Nada mais anticristão. O cristianismo é doação, é serviço, é entrega. Jesus faz tudo isso com absoluta perfeição, chegando até o fim de sua missão. Então veja, ser voluntário quer dizer estar à disposição. Olha lá, quando Deus falou com Isaías, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha aí, é se colocar à disposição. Então, nós devemos sempre ter esse coração disposto, esse coração voluntário. Sempre estarmos ali prontos para sermos usados por Deus. Sempre que o nosso líder precisar de alguém para alguma coisa, nós estamos ali, nós somos voluntários, estamos à disposição. E sempre o líder deve estar disposto a ajudar, a abençoar as pessoas, a visitar as pessoas, a ouvir as pessoas, a orar pelas pessoas. Veja, é muito importante isso. Cada crente deve ter isso no coração. Essa voluntariedade, esse desejo de servir. Ao nosso vizinho está doente, nós vamos lá orar para ele ser curado. A está desempregado, não é aposentado, está precisando de ajuda, vamos lá ajudar. Ao líder do departamento está com dificuldade, então vamos lá ajudar. Então sempre nos colocarmos à disposição para ajudar a todos. Vemos o exemplo de Gaio e Demétrio, que estavam dispostos sempre a ajudar, estavam sempre aí ouvindo João, recebendo orientações de João, obedecendo, seguindo as orientações, sempre colocando Jesus como cabeça da igreja. Já Diótrefes fizeram o contrário. Ele que queria ser o cabeça da igreja, o dono da igreja, fazer do jeito que ele quisesse, sem seguir a ninguém, sem ouvir a ninguém, falando sempre mal de João, tentando diminuir João, para que ele fosse grande. Devemos saber que sempre deve haver união entre a intelectualidade e a prática cristã. As duas coisas unidas darão um ótimo resultado.
Mas quando alguém vai para algum extremo, estraga tudo. Então, quando a pessoa tem muito conhecimento intelectual, mas não tem conhecimento prático, então ele vai para o lado da lei, ele começa então, a massacrar os outros, a querer ficar acima de todos, dominar sobre todos. Está acontecendo muito hoje. A pessoa faz um curso teológico, bota um anel no dedo e já acha que é o grande, é o tal, que tem que ser líder e tal. Porque tem conhecimento teológico e bem raso, porque o curso de teologia traz pouquíssimo conhecimento, na verdade. Se nós compararmos com o estudo sistemático da Bíblia, imagine a pessoa que tem 50 anos de escola bíblica dominical, quanto estudo ele fez, quanta sabedoria ele tem, quanto conhecimento da palavra de Deus ele tem. Aí uma pessoa estuda 3 anos, 4 anos, 5 anos e acha que é o tal, que sabe mais do que todo mundo. Então, ele nem viveu, ele nem tem comunhão direta com Deus, ele nem pratica aquilo que ele leu na Bíblia. Para ele tudo é teoria. Então veja, cai para um lado errado. Aí o outro que só tem a prática, não estuda, também corre o risco de virar fanático, né? Porque não tem conhecimento bíblico. Pensa que pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, e aí vai para o lado do fanatismo, começa a expulsar demônio até de uma mosca que passa. Então o extremo aí, todos os dois extremos são perigosíssimos. Tem que unir sempre a teoria com a prática. Sempre intelectualismo com a prática cristã. Por isso que Jesus ensinava, pregava, mas também enviava os discípulos a orarem para que as pessoas fossem ressuscitadas, fossem curadas, fossem libertas. Então eles tiveram o ensino, vendo Jesus fazer e falar, e eles também foram falar e foram fazer. Então é preciso haver o quê? Um equilíbrio. Então devemos trabalhar imitando sempre Jesus Cristo. Tópico 2 sobre tópico 3, ter ânimo. O caráter de Diótrefes o impedia de ser um verdadeiro discípulo pronto a atender os anseios do rebanho. O ânimo é frequentemente evocado por Deus a homens para deixá-los prontos a cumprir suas tarefas. Isaías 1:9. Jesus também exortou seus discípulos para que tivessem ânimo. João 16:33. Estar animado é estar confiante de que as coisas acontecerão, ainda que não sejam fáceis. Filipenses 1:14. Jesus estava prestes a ser crucificado e sabia que a dúvida e o medo chegariam ao coração dos discípulos, que precisavam estar animados para continuar a obra. Gaio tinha ânimo em servir e transmitia isso àqueles que precisavam, acolhendo-os. O pastor e escritor Elias Dantas faz a seguinte pergunta: até quando não nos convenceremos de que a montanha da liderança não se conquista sozinho? Sem ânimo não se conquista nada, principalmente no reino de Deus. O testemunho do verdadeiro discípulo de Cristo é evidenciado pelo seu comportamento. O ânimo é mais que uma expressão, é a revelação de um estado de espírito, vontade, força e coragem. Quem tem ânimo vence o marasmo. A Bíblia tem inúmeros exemplos de homens que tiveram ânimo em momentos de adversidade e alcançaram a promessa. Jesus é o maior exemplo, João 16:33. Então veja, ânimo. Sabe quantas vezes Josué ouviu isso? 10 vezes. Deus, o povo, todos chegavam para ele e diziam: ser forte e corajoso, tenha ânimo. Olha só, ele tinha uma tarefa difícil, substituir Moisés. É uma tarefa impossível. Então ele precisava de muito ânimo, estar sempre animado, esforçando-se. E assim nós vamos ver na Bíblia. Imagine os apóstolos, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles precisavam de um ânimo. Jesus veio até eles, apareceu, passou 40 dias aparecendo a eles, trazendo ânimo. Senão eles desistiriam. Veja que eles foram pescar, queriam voltar à profissão antiga. Mas Jesus apareceu a eles, trouxe ânimo. Principalmente a Pedro. Pedro era o mais abatido, havia traído Jesus, precisava ser animado, restaurado, e Jesus veio até ele e restaurou. Então, precisamos estar animados para fazer a obra de Deus. Nunca desanime, nunca pare, sempre siga em frente, sempre esteja crescendo.
Olha, quem para, a tendência é voltar. Então não pare, cresça sempre. Então nós vemos aí que Gaio e Demétrio tinham ânimo e ajudavam os irmãos, recebiam os irmãos, tratavam bem os irmãos, queria que eles fizessem uma grande obra para Deus. Imagine Jesus, sabendo que iria morrer, então ele sempre esteve animado para cumprir a palavra de Deus, custasse o que custasse, até a sua própria vida. E ele preparou os discípulos para isso, falou com eles o que ia acontecer antes de acontecer. E viu que eles ficaram desanimados e veio até eles para animá-los. E assim, nós devemos estar animando uns aos outros, porque Jesus está chegando para nos buscar. Então nós temos que estar sempre animando as pessoas. Esforça, esforça, esforça. Continue, porque Jesus está chegando. Tópico 3. Servir de exemplo. Um discípulo dominado pelo sentimento de insegurança não é um bom exemplo. Diótrefes escondia sua fraqueza agindo com forte domínio sobre os irmãos daquela igreja local, o que Pedro claramente condena em sua carta. Para ser exemplo, um bom discípulo tem de cumprir os critérios elencados pelo apóstolo, entre os quais o cuidado, a vontade e o ânimo. Então vemos aí através das ações de Diótrefes que ele era inseguro. Então ele sabia que não poderia estar numa posição de liderança porque não foi chamado por Jesus Cristo. E ele estava tentando, através da sua força própria, através do seu domínio, ele estava tentando de todas maneiras alcançar a primazia sobre todos. Não porque Deus o chamou ou colocou ali, mas porque ele estava falando mal de João, tirando a autoridade de João, e queria se colocar na marra mesmo, acima de todos. Então ele agia como um dominador sobre todos. Mas um bom discípulo tem cuidado de todos, tem prazer em servir, está sempre pronto a servir e ajudar a todos, está sempre animado a fazer a obra de Deus, sempre em comunhão com todos. Tópico 3, tópico 1, ser livre da ganância. O termo ganância no original grego significa avidez pelo lucro ilegítimo. O caráter de Diótrefes estava contaminado por sua fraqueza, sede de poder, egoísmo, maldade, rebeldia, desrespeito às autoridades eclesiásticas e ganância. Ele queria tirar proveito da obra de Deus, colocando-se como prioridade em tudo, agindo contrariamente ao que Jesus ensinou, que quem quiser ser o primeiro deverá antes ser o último. Marcos 9,35. Pedro exorta aqueles que são chamados para servir na igreja a se protegerem contra todos os tipos de ganância e egoísmo. Essa foi a marca ministerial de Judas, que o levou a perder seu ministério e sua própria vida. Mateus 27,5. Pedro alerta os presbíteros para seu principal chamado, pastorear o rebanho. Uma das virtudes de um verdadeiro discípulo é não ser ganancioso. Deus sempre cuidou do seu povo, garantindo a subsistência. Na oração do Pai Nosso, Cristo nos ensina a não sermos gananciosos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6,11. Então veja, a ganância aí é sempre, em tudo que a pessoa faz, ela ter o objetivo de ganhar dinheiro, de enriquecer. E às vezes pode ser desejo de ter uma posição alta. Então isso é uma ganância. Então sempre vai ter um sentimento ruim por detrás de tudo que a pessoa for fazer. Ela tem sempre uma visão ruim quando for falar com alguém, quando for fazer alguma coisa. Então ele vai tratar bem o seu líder. Por quê? Porque ele quer uma posição maior. Ou ele vai tratar bem uma pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa vai dar um retorno financeiro para ele. Ele não fala do pecado da pessoa. Ele não fala a verdade. Ele está sempre agradando, sempre falando palavras dóceis, né? Então isso aí é ruim, porque Deus não pode usar uma pessoa assim. Porque ele não fala a verdade, não age com a verdade, não age com desinteresse. Está sempre interessado no lucro financeiro ou numa posição social. Quer ver um exemplo interessante? Sempre que você for conversar com um político, você vai ver que ele está interessado
em você por causa do seu voto ou por causa dos votos que você vai trazer a ele, ou por causa do resultado financeiro que você vai dar a ele. Isso é normal na classe política. Então eles vão te dar cestas básicas, vão te ajudar. Por quê? Porque querem o voto. Sempre dando alguma coisa em troca de outra coisa. E assim existem milhares de pessoas que se comportam assim. Sempre vão fazer alguma coisa ou falar alguma coisa para que tenham um retorno, para que tenham algo em troca. Então, uma visão sempre materialista. Então, nós vemos que o Diótrefes, por exemplo, queria primazia, queria dominar sobre todos. Então, ele tratava as pessoas por interesse. Tudo que ele fazia era para que ele pudesse estar acima de todos. Então, ele falava mal de João, não recebia João, não lia as cartas de João, não recebia nem as pessoas que João enviava para a igreja. Expulsava os irmãos da igreja que queriam defender João, que eram enviados por João. Por que ele fazia tudo isso? Porque ele queria primazia, ele queria dominar sobre todos. Tudo que ele fazia era para que ele estivesse acima de todos. E no reino de Deus é exatamente o contrário. Jesus diz que aquele que quer ser grande no reino de Deus é aquele que serve a todos, é aquele que se faz com o menor de todos. Veja só, Jesus diz, olha, aqui no reino dos homens, quem se assenta à cabeceira da mesa é o chefe, é o líder. No reino de Deus, é quem serve a todos, é que é o líder. Veja só, é o contrário do reino dos homens. Então, no reino de Deus, nós servimos a todos. Nós somos escravos de todos. E nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde os líderes querem ser servidos por todos, onde querem enriquecer, onde querem a melhor casa que todos, o melhor carro que todos, ter mais dinheiro que todos, ter maior posição social que todos, quer sempre estar acima de todos. Isso é um absurdo. Isso aí é síndrome de Diótrefes. Olha aí, pessoas que querem ter os ternos caríssimos, porque tem que ser o terno melhor do que todos. Veja só, a pessoa quer sempre estar acima de todos. Tem até líder trocando de esposa, porque quer ter uma esposa mais bonita do que todos. Veja só, é impressionante. Aí a luta na rede social para ter mais likes que todos, para ser mais importante que todos, para aparecer com 5 milhões de seguidores, mais seguidores que todos. Querem brilhar acima até de Jesus Cristo. Mas Jesus ensinou, olha, dá-nos o pão de cada dia. Ou seja, você sempre tem que estar na posição em que Deus está acima de tudo e de todos. E você confia inteiramente em Deus. Ele é quem lhe dá aquilo que você necessita. E você não precisa mais do que aquilo que necessita. Tópico 3 sobre tópico 2, prestar contas. Diótrefes não prestava contas do seu ministério ao seu líder, o apóstolo João. Aliás, nem o recebia. Terceira de João 9. Ele tinha um espírito independente, esquecendo-se de que o reino de Deus funciona sob o princípio da hierarquia. Tito 3:1. Quem viola a hierarquia, viola a disciplina, igualmente exigida por Deus. Provérbios 1:7. Diótrefes deveria reconhecer e honrar aquele que estava presidindo sobre ele. 1 Tessalonicenses 5:12. Deus designou líderes para a igreja e líderes sobre líderes. Atos 14:23, que devem ser respeitados. Diótrefes em nada se assemelhava a Jesus. Era intolerante e exigia atenção imediata apenas para as questões de seus próprios interesses, sem se importar com os problemas que ele poderia ocasionar aos outros. Quem não o obedecia saía. Ele não reconhecia nenhuma autoridade, mesmo devendo fazê-lo, porque a palavra de Deus ensina isso. O bom discípulo de Cristo cumpre fielmente seu chamado, não somente por palavras, mas principalmente por atitudes. A Bíblia nos ensina que Cristo cumpriu seu propósito e prestou contas ao Pai. Dos que me deste, nenhum deles perdi. João 18:9. O discípulo sempre deverá estar conectado ao Mestre. A submissão é uma marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Então veja que Diótrefes não cumpria suas obrigações, ele não era submisso a João, nem lia as cartas de João na igreja, nem recebia João, nem os que João enviava. Ele não prestava conta do seu trabalho, do seu serviço. Não tinha João como seu líder.
Olha só que coisa absurda, um apóstolo de Jesus Cristo, escolhido pelo próprio Jesus, viveu com Jesus, viu tudo que Jesus fez, ouviu o que Jesus falou, recebeu os ensinos diretamente de Jesus, um homem que recebia revelações diretas de Deus sobre o futuro. Veja só, um idiota que queria assumir o lugar de João, queria mandar em João ainda por cima. Veja só, ele não prestava conta de nada. Ele não era submisso à autoridade de João. Na verdade, não era submisso a nada, a ninguém, nem ao próprio Jesus Cristo. E na igreja nós sabemos, existe uma hierarquia, existem líderes, né? Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, a igreja. Existem os líderes, nós temos que estar submissos a esses líderes. Temos que ser obedientes a esses líderes. Foram colocados ali por Deus. Então existe uma hierarquia, existe aí uma função dentro do reino de Deus. E para funcionar o corpo de Cristo, temos que saber que existe comando. Olha, todo o corpo tem um cérebro que domina, que dá ordens, né? Imagine se o corpo resolve agora fazer do seu jeito. Um pé resolve para um lado, outro pé resolve para o outro lado, uma mão resolve para um lado, outra para o outro lado. Imagine a confusão. Esse corpo não vai nem sair do lugar. Não vai funcionar, não vai ter nenhum sucesso, não vai alcançar objetivos, não vai crescer, desenvolver. Então tem que haver liderança. E todos devem estar em comunhão com essa liderança, todos seguindo a orientação dessa liderança, andarem nesse rumo. Aí o corpo todo funciona e vai produzir no reino de Deus. Veja que Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Veja, uma obediência total a Deus. Veja que Jesus prestou contas a Deus. Nenhum daqueles que me deste, deixei-se perder. Claro, menos o filho da perdição, né? Aquele que amava Satanás, que amava o dinheiro mais do que a Deus. Então, esse não quis ser recuperado, mesmo que Jesus demonstrou amá-lo até o fim. Mas todos os outros, ele os guardou, os protegeu, os livrou e os deixou ali para continuar o seu trabalho, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, nós temos que prestar contas, principalmente a Jesus Cristo. Tópico 3. No tópico 3, receber a coroa de glória. A recompensa para os verdadeiros discípulos que honram seus chamados. Pedro encerra sua palavra dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 de Pedro 5,4. O cuidado, a fidelidade, o espírito voluntário no exercício do ministério cristão, o sincero interesse em ser uma influência saudável e edificante aos que estão diante de nós, não passam desapercebidos pelo sumo pastor. E então, quando Cristo se manifestar, haverá recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. Este cuidado com vidas que pertencem ao Senhor nos remete a Mateus 24, 45 a 51, a parábola que trata do servo, que é constituído pelo Senhor para cuidar dos conservos. É preciso sermos servos fiéis e prudentes. Breve o Senhor virá. Nós vemos um comentário aí sobre 1 de Pedro 5,4. Mediante a possessão dessa coroa, chegaremos a compartilhar da glória de Cristo nos céus eternos. Isso fala da participação na própria glorificação de Cristo, o que é comentado em Romanos 8, 29 a 30. A glorificação indica que chegaremos a ter o mesmo tipo de vida de Cristo que Cristo possui, ver João 5, 25 a 26, 6, 57, o que por sua vez é o próprio tipo de vida de Deus. Ao invés da sorte da ganância e a honra vazia do predomínio, o apóstolo mostra aos anciãos, uma vez mais, a nobre vantagem e a verdadeira coroa de honra. Bom, aqui nós sabemos que a palavra de Deus está se referindo ao tribunal de Cristo, né? Então, tudo que nós fizermos para Deus, a nossa união com os irmãos, o nosso trabalho, né, em ganhar almas, em discipular essas pessoas, em ajudar a todos do rebanho, cuidarmos de todos, darmos nossa vida pelo rebanho, servir a todos, visitarmos, orarmos por eles, ensinarmos, pregarmos, né? Sermos instrumentos de Jesus Cristo, tudo isso, um dia receberemos o galardão do tribunal de Cristo. E depois nós estaremos ali para sempre com o Senhor, morando na Nova Jerusalém. Essa é a nossa maior recompensa, é a glória,
estaremos em corpos gloriosos, semelhantes ao de Jesus. Viveremos uma vida espiritual eterna com Deus. Vale a pena, sirva ao Senhor. Tome cada dia a sua cruz e siga o Senhor. Seja instrumento de Deus na obra tão maravilhosa que Ele preparou para nós fazermos. Vamos à conclusão da lição, que diz: precisamos ser servos fiéis e prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos com ganância e como dominadores dos demais irmãos, pois o Senhor da igreja não está indiferente em relação às ações e motivações para com o seu rebanho. Breve Jesus voltará. Então sejamos servos, prudentes, obedientes, sirvamos a Deus com alegria, com coragem, nos coloquemos sempre à disposição do Senhor em fazer sua obra, e estejamos sempre unidos com os irmãos, estejamos sempre fazendo planos, traçando objetivos para a igreja, para o crescimento da igreja, para o crescimento do reino de Deus na terra. Estejamos sempre sendo exemplo para todos, exemplo de fé, de coragem, de intrepidez, exemplo de bênçãos para todos. Não só ensinando, pregando, mas também sendo instrumentos de Deus para curar a todos, para abençoar a todos. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você crendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, e morreu em nosso lugar na cruz, levando os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, Ele levou ali na cruz, morrendo ali em nosso lugar. Nós que tínhamos que morrer, nós que pecamos, merecíamos morrer ali. Mas Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Se arrependa verdadeiramente agora. Entregue a vida a Deus e o Espírito Santo vem morar em você. Você começa uma vida nova com Deus a partir de agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar por você. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão pedindo perdão pelos seus pecados. Perdoa, Senhor, concede a eles o Espírito Santo. Torna-os filhos Teus agora. Recebe força, recebe poder, recebe o Espírito Santo. Recebe agora a orientação de Deus. Recebe agora a escolha de Deus para fazer uma grande obra para Ele. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura, solta em nome de Jesus. Sai toda doença, toda enfermidade em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, agora e cura totalmente em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, 9999520454. Se você deseja que nós estejamos aí, entre em contato, nós estaremos aí na sua igreja. Se você puder nos ajudar, eu preciso da sua ajuda, pode enviar qualquer quantia. Aí estão as contas. A Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20. Qualquer quantia que você enviar, nos ajuda. Eu não sou pastor de igreja e nem sou aposentado, então preciso da ajuda dos irmãos. Deus abençoe, muito obrigado. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.